Oi, pessoal, tudo bem? Se as normas da ABNT parecem aquele bicho de sete cabeças, pode respirar com alívio. Hoje, a gente vai desvendar essas regras de um jeito bem prático. A ideia é transformar a ABNT numa aliada para deixar qualquer trabalho acadêmico com uma cara super profissional. A gente sabe como é, né? O trabalho tá lá, o conteúdo tá brilhante, prontinho, mas aí chega a hora da formatação e parece que a gente deu de cara com uma muralha. Mas olha, a boa notícia é que com um pouco de organização e as dicas certas, esse monstro vira um gatinho, bem mais amigável. Para a gente não se perder, aqui está o nosso roteiro. Vamos começar entendendo a estrutura geral do trabalho, depois passamos pelos elementos que vêm antes do texto, mergulhamos nas citações e referências e fechamos com os elementos que vêm no final, um passo de cada vez. Vamos lá? Então, vamos lá. Tudo começa pela base, pelo esqueleto da coisa. Entender a estrutura geral é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para organizar qualquer projeto científico sem dor de cabeça. Olha só que legal essa imagem. Pensem nela como se fosse a planta baixa de uma casa. Ela dá pra gente um mapa completo. A gente consegue ver direitinho onde cada peça se encaixa, desde a capa lá no comecinho até os anexos no final. Ter essa visão geral ajuda demais a não se perder no meio do caminho. E toda essa estrutura, na verdade, se resume a estas três grandes partes. Os pré-textuais são a porta de entrada, preparam quem vai ler. Os textuais são o coração, onde a pesquisa acontece de fato. E os pós-textuais são os extras, o material de apoio. Fica bem mais fácil pensar assim, né? Beleza, agora vamos dar um zoom na primeira parte, os elementos pré-textuais. Eles são tipo o cartão de visitas do trabalho, a primeira impressão que a pesquisa vai causar. Por isso são tão importantes. E dentro dessa seção, estes aqui são os itens obrigatórios, não tem como fugir. A capa e a folha de rosto, que identificam o trabalho. A ficha catalográfica, que é super importante para as bibliotecas. A folha de aprovação com o registro da banca. O resumo e o abstract, que são uma síntese da pesquisa em português e inglês. E, claro, o sumário, que é o nosso guia de leitura. Agora chegamos numa parte crucial, que é a alma da pesquisa, as citações. É aqui que o trabalho conversa com o que outros pesquisadores já disseram, dando crédito e, ao mesmo tempo, fortalecendo os próprios argumentos. É a base científica de tudo. A definição oficial é essa aí, bem direta. Mas o que isso quer dizer na prática? Que toda vez que usamos uma informação que veio de outro lugar, a gente precisa indicar a fonte. Isso não é só uma regra boba, é o que garante a honestidade e o rigor da pesquisa. Vamos ver um exemplo prático. Essa é uma citação direta curta. Reparem bem na estrutura. A frase exata do autor está entre aspas. Logo depois, entre parênteses, vem o sobrenome do autor em maiúsculas, o ano e, muito importante, a página de onde o trecho foi tirado. Agora, olha que interessante a citação indireta. Aqui, a gente pega a ideia do autor e explica com as nossas próprias palavras. Como o nome do autor já está na frase, só o ano fica entre parênteses. E, nesse caso, colocar o número da página é opcional. Bem mais flexível, né? Bom, toda citação que a gente faz no texto precisa levar a algum lugar. É para isso que serve a seção de referências. Ela funciona como um mapa detalhado que permite a qualquer pessoa encontrar as fontes originais que foram usadas. É pura transparência. E para montar essa lista de referências, tem umas regrinhas de ouro. O texto é sempre alinhado à esquerda, o espaço dentro de cada referência é simples, entre uma referência e outra a gente deixa um espaço em branco, e o mais importante, a lista é sempre organizada em ordem alfabética pelo sobrenome do autor. Que tal a gente montar uma referência junto, passo a passo? É mais fácil do que parece. O primeiro passo é sempre o autor. A gente coloca o último sobrenome primeiro, em caixa alta, depois uma vírgula e o resto do nome. Segundo passo, o título da obra. Ele precisa ter algum destaque, sabe? Pode ser negrito, itálico, sublinhado. O importante aqui é escolher um formato e usar o mesmo para todas as referências do trabalho, para manter a consistência. E para fechar a referência de um livro, por exemplo, a gente termina com os dados da publicação, a cidade, a editora e o ano. Pronto. Com esses três passinhos, autor, título e dados de publicação, a referência básica está montada e certinha. Depois da pesquisa e das referências, quando parece que já acabou, ainda tem alguns elementos que podem entrar no final para complementar e enriquecer o trabalho. São os elementos pós-textuais. E aqui tem uma dúvida bem comum. Qual a diferença entre apêndice e anexo? É simples, olha só. Apêndice é um material que a própria pessoa que escreveu o trabalho produziu, tipo o roteiro de uma entrevista.
Já o anexo é um documento de outra pessoa, como uma lei ou um mapa, que só está ali para dar um suporte. Além de apêndices e anexos, outras coisas podem aparecer aqui no final. Mas o mais importante de lembrar é o seguinte: nessa seção pós-textual, as referências são o único item realmente obrigatório. Coisas como glossário ou índice são opcionais, só entram se forem realmente agregar valor ao trabalho. Sabe, no fim das contas, a gente precisa mudar o jeito de olhar para a ABNT. Ela não está aí para atrapalhar, para ser um obstáculo. Pelo contrário, ela é uma baita ferramenta que garante clareza, credibilidade e, principalmente, faz com que a ciência fale uma língua universal. E fica a reflexão. Agora, com o domínio dessas ferramentas, com essa estrutura toda mais clara na cabeça, a pergunta que realmente importa é: que conhecimento incrível vai ser construído e compartilhado com o mundo? O caminho está aberto.